Saiu o índice oficial de inflação de janeiro, o IPCA, ficou em 0,33%, puxado sobretudo pela gasolina, né, Ju? Traz aí os detalhes e a repercussão disso. Esse número, Dri, boa tarde para você, para o Renan, boa tarde para o nosso ouvinte, é um número que mostra que a inflação está num nível baixo, é um número que vem mais ou menos dentro do previsto e, coincidentemente, até você olha duas vezes para ver se você não errou, porque é exatamente o mesmo número de dezembro. Foi 0,33% de inflação em dezembro e 0,33% em janeiro. Mas a composição de dezembro e janeiro é bem diferente. Como você falou, gasolina, por exemplo, foi um destaque de alta agora, porque teve aumento do ICMS, por exemplo, então já se esperava que houvesse uma pressão maior de gasolina. Dentro de custo com transporte, também destaco aqui, além da gasolina, a parte de passagens aéreas, ao contrário, e aplicativos que ficaram mais baratos, segundo o IBGE, entre dezembro e janeiro. Passagem de ônibus, eu estava tentando lembrar, além da gasolina, passagem de ônibus subiu, né, em várias capitais. Então, olhando em custos de transporte, subiram gasolina e passagem de ônibus e para baixo passagem aérea e valor de aplicativo. Dentro de alimentação, Dri, eu destaco que até veio um número melhor do que o previsto, o dado do IBGE mostrou uma desaceleração da parte aqui de alimento entre dezembro e janeiro. Chama atenção ainda aqui a parte que normalmente acontece nessa época do ano, que é o tomate, que sempre é o vilão, o tomate subiu de novo com força. Por causa de chuva? Então, essa época do ano, sempre legumes, verduras, frutas ficam mais caras. Então, não chega a surpreender. Leite está em queda, ovos. Então, a gente tem uma situação de preço de alimento que segue favorável. A gente tem um ano agrícola positivo. Então, a gente ainda tem aí um olhar, né, aí, de alimento que é favorável para esse ano. E uma última coisa que eu queria destacar é a parte de inflação de serviços, que a gente vem falando muito, porque o que o Banco Central tem falado? Olha, o dólar, assim como a questão do clima, da agricultura, o dólar também está ajudando muito a inflação. Mas quando você tira o que não depende do dólar, que é essa inflação de serviço, que está muito ligada a custo de mão de obra, a mercado de trabalho aquecido, é isso que preocupa, é isso que eles têm falado. Então, vamos olhar um pedaço aqui dessa inflação de serviços. Por exemplo, comer fora de casa é um serviço. E essa inflação de comer fora de casa, embora ainda cara, ela está menor. Então, você já vê indícios de alívio inflacionário. Eu diria até nessa parte que o Banco Central diz que tem uma preocupação maior. Então, eu acho que, olhando a inflação como um todo, ela é uma inflação que está em 4,4% no acumulado, né, em 12 meses, para a gente ter uma ideia, né, de como é que está a inflação, mas a tendência é ela chegar até em torno de 3,5%, agora já em fevereiro, porque quando você vai somando, ela claramente está numa tendência de redução. Então, esse número de hoje, ele coloca força nessa expectativa de corte de juros de pelo menos 0,5 ponto percentual em março. Porque se a inflação vai ficar em 3,5%, ou em torno disso, 3,6%, até a metade do ano, talvez seja a hora de o Banco Central aproveitar para cortar essa gordura. Porque da metade do ano para lá, que é a eleição, sempre tem muita volatilidade, é mais difícil tomar a decisão. O dólar pode subir muito, sempre tem esse estresse no mercado. Então, o que vários analistas me falaram é que o Banco Central deveria aproveitar essa gordura para queimar nesse primeiro semestre e já começar cortando bem o juro, não começar tímido. Porque depois talvez a oportunidade vá ficar menor. Essa janela de oportunidade vai diminuir. E aproveitando, né, Dri, lembrando que o dólar não para de cair. Ontem, foi o seu destaque de ontem no Jornal da Band, Exato. Continua ajudando, né? Exato, Como continua caindo. Vamos dar uma olhada aqui. Dólar continuava hoje cedo num patamar baixo. Ontem fechou em 5,18, que é o menor valor em quase 2 anos. 5,19, 5,20, né? Então, continua num valor baixo. O exterior está ajudando muito, porque isso aqui
uma tendência global, o dólar perdendo força, e a gente está sendo favorecido, porque tem muitos investidores saindo dos Estados Unidos, bolsa de valores batendo recordes históricos seguidos, então tem muito dólar entrando, muito fluxo. Ontem a bolsa japonesa fechou com uma alta de quase 4%, falei isso no Jornal da Band também. Então você tem uma saída de investimentos dos Estados Unidos indo para outros lugares. Então O que isso está ajuda sendo a nossa bom para a inflação gente. aqui também, né? Exatamente. Dólar barato, inflação também tem esse efeito.